Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me nessa semana. Nós estamos estudando Gênesis e hoje a gente vai estudar o capítulo 24 e a gente pula para o 31 até o 34. Alguns capítulos de Gênesis não estão abrangidos nessa lição e a gente não vai estudar no Vem Segue-me. Eu li e eu vou comentar alguma coisa desses capítulos para vocês. Mas se durante o seu estudo pessoal em família você não lê o capítulo 25, 26, 27, 28, 29 e 30, tudo bem. Tá bom? Você pode passar neles, porque os pontos essenciais da lição, eles estão em Êxodo 24, 31 a 34. E o tema da lição é: irá a minha presença contigo. Antes de começar essa lição, deixa eu fazer uma reflexão que vai ajudar a gente a estudar esses capítulos. Israel tinha deixado o Egito, mas para muitos dos israelitas, embora eles tivessem visto milagres, a presença do Senhor protegendo eles, o mar aberto, o Senhor dando água, dando maná, tantas coisas tinham acontecido, ainda assim o Egito não tinha saído de muitos deles. E será que na nossa vida é assim também? Às vezes a gente já é batizado há algum tempo na igreja, né? A gente já frequentou seminário, instituto, mas o mundo se encontra ainda lá. O Egito ainda está no nosso coração. Por mais que a gente não esteja no Egito, não esteja participando talvez de atividades que não condizem com os padrões de Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se voltam para aquelas coisas. E Deus, ele deu tantas coisas, ele fez tantas promessas, ele nos concedeu tantos milagres, as suas ternas misericórdias se derramam sobre nossa vida e daqueles que nos cercam com tanta frequência, e ainda assim, como os antigos israelitas, muitas vezes o nosso coração está lá no Egito. Então a gente vai ler um episódio como a construção, a confecção do bezerro de ouro, e a gente vai ficar pensando, porque eu refleti bastante quando estava estudando isso, como é que pode? Aquele povo foi tão abençoado, eles tiveram a oportunidade de ver milagres, eles viram a presença de Deus descer sobre o monte, eles viram, eles receberam os mandamentos do dedo de Deus, aqueles 10 mandamentos, e estava lá, e eles disseram: nós acreditamos que isso é um mandamento, nós vamos cumprir esses mandamentos. E ainda assim, eles se voltam à iniquidade, não por falta de conhecimento, mas simplesmente porque cedem ao espírito do maligno. Então vamos tentar entender o que aconteceu naquela época para evitar que isso aconteça na nossa vida. Os princípios das escrituras aqui nessa lição, eles são válidos para nós. Não pensa porque tem esse título Velho Testamento, Antigo Testamento, que são coisas que têm que ser descartadas, ou deixadas de lado, ou são apenas para entreter. Não, os ensinamentos que estão aqui, eles são válidos para os nossos dias. Começando lá em Êxodo 24. Israel aceitou a vontade do Senhor, dizendo, lá no versículo 3, todas as palavras que o Senhor falou, faremos. É a mesma coisa, é a mesma resolução que temos quando nós fazemos um convênio nas águas do batismo. Recebendo o dom do Espírito Santo depois da confirmação, essas são as palavras que poderiam ser ditas. Todas as palavras que o Senhor falou, faremos. Nós fizemos um convênio sagrado. Nós estamos preparados. É o compromisso que assumimos quando vamos ao templo. É o compromisso que muitos missionários fazem ao embarcar no campo missionário. E nós renovamos isso todo domingo. Quando nós tomamos o sacramento, nós prometemos a Deus guardar seus mandamentos, não é verdade? Então, isso significa que estamos dizendo: todas as palavras que o Senhor falou, faremos. Aí Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada, interessante, né? Levantou bem cedo de madrugada. E isso me lembra vários dos oficiantes do templo que vão servir e se levantam bem cedo pela manhã, às vezes 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder chegar e oficiar a primeira sessão, né, do templo. Também penso nas ocasiões em que eu ia para o templo bem cedo pela manhã, e muitos daqueles que fazem sacrifício para servir, né, se levantam bem cedo. Bom, aqui foi o caso de Moisés. Se levantou de madrugada, edificou um altar ao pé do monte
e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, simbolizando então que todo o povo, independente da tribo, tinha feito convênio com Deus. E olha que interessante, enviou jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor ofertas pacíficas de bezerros. Os jovens dos filhos de Israel já participavam das coisas de Deus, e nós temos hoje a oportunidade de ver jovens servindo. Vocês que são jovens, que têm 11 anos de idade, rapazes, 12 anos, vocês são chamados para ser diáconos e para distribuir o sacramento sagrado de Deus. Olha que grande bênção! Os rapazes que são sacerdotes, eles podem servir no templo, realizando batismo por aqueles que já faleceram. Antes, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, eu era batizado em lugar e a favor de alguém. Agora vocês podem realizar ordenanças. Isso aconteceu no tempo de Moisés. Não os batismos pelos mortos, não havia naquela época, mas os jovens oficiaram. E vocês podem oficiar. As moças, elas também são chamadas a servir dentro do templo. Que grande bênção! Homens e mulheres jovens servindo a Deus. E aí, Moisés, ele procurou santificar o povo, tornar o povo puro, né? Porque qual era a vontade de Deus? Nós já conversamos sobre isso. Deus queria se mostrar àquele povo. Queria dar convênios sagrados, convênios que nós recebemos no templo hoje, e queria falar com eles face a face, como falava com Moisés. E aí subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. Então, tinha vários homens que subiram diante da presença do Senhor. E olha o que aconteceu, irmãos. E viram o Deus de Israel, está no versículo 10 do 24. E debaixo de seus pés havia como que uma obra de pedra de safira e como o próprio céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Já pensou você ser convidado para uma reunião muito sagrada, onde o próprio Deus vai se manifestar? Eu acredito que essa manifestação foi literal. Quando fala que viram o Deus de Israel, se você vê a referência, as referências de escritura que tem sobre essa palavra, diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. É parte da designação também, né? E no 93:1, em verdade sim vos diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados, vier a mim, invocar meu nome, obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá minha face, saberá que eu sou. Então aqueles 70 homens, junto com Moisés, Arão, Nadab e Abiú, então eram 74 homens no total, viram Deus, conversaram com Ele, tiveram a oportunidade de fazer uma refeição juntos. Sempre tem, né? Na igreja é sempre bom ter uma refeiçãozinha depois das atividades. Mas olha que grande privilégio. Eles não ficaram apenas saciados por terem se alimentado, né? Alimentado o corpo, fortalecido o corpo. O espírito deles foi fortalecido. E eles já não eram iguais, né? O Senhor se manifestou àqueles líderes porque eles precisavam enfrentar muitos desafios a entrar na casa, na terra prometida. E eles precisavam santificar o povo e preparar todas as coisas. O Senhor, como falei, ia dar a lei dele, uma lei maior. O povo teria o privilégio de receber o sacerdote Melquisedeque e ordenanças sagradas que vêm do sacerdote Melquisedeque. Então, era toda uma preparação. E isso nos remete aos dias de hoje também, porque a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos e as autoridades gerais da igreja, eles procuram santificar o povo para que entremos na presença de Deus. É interessante que Moisés chamou 70. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no seu ministério, ele também chamou 70 para ajudar os 12 apóstolos. Em nossa dispensação, os 70 também são chamados. 70 é um ofício. Talvez naquela ocasião fosse 70 homens, né? Você podia contar 70 homens também na época de Cristo. Mas é um ofício do sacerdócio. Então não necessariamente tem que ser 70 homens. Tá? O Senhor ele diz que pode chamar 70 vezes 7. Quantos forem necessários para ajudar na obra de ministração. O principal chamado dos 70 é auxiliar os 12 na propagação do evangelho e na organização da igreja. Então naquela ocasião os 70 estavam sendo preparados para isso.
A glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Mesmo que você não tivesse o privilégio de estar entre esses líderes e ver o Senhor e ter essa assembleia maravilhosa com seus irmãos na fé, ainda assim, se você estivesse no povo no acampamento, você poderia ver a glória do Senhor se manifestando no monte. Imagina que sentimento de reverência e de assombro você teria. Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi um tempo razoavelmente longo para os filhos de Israel. Eles queriam a presença de Moisés para serem guiados, para serem protegidos e para entender que o Senhor estava com eles. Moisés era o líder espiritual, militar, eles precisavam de Moisés lá. Aconteceu, porém, que esses 40 dias e 40 noites foram um pouco demais, o 25. Aqui eu vou ler o cabeçalho, um resuminho do capítulo. Diz: ordena-se a Israel que doe materiais e construa um tabernáculo, a arca do testemunho com o propiciatório e os querubins, uma mesa para o pão da propiciação e o candelabro, que é aquele objeto com 7 velinhas. Tudo de acordo com o modelo mostrado a Moisés no monte. Então o Senhor revelou para Moisés como deveria ser aquele templo provisório, um templo que eles podiam levar de lugar em lugar, o tabernáculo de Deus. O Senhor revelou exatamente como devia ser e exigiu que o povo fizesse doações para a construção. No capítulo 26, deixa eu ver se separei alguma coisa aqui, o último versículo do 25. Atenta, pois, que faças conforme seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então, eles deveriam seguir exatamente a ordem de Moisés, porque ele tinha recebido a planta do tabernáculo e como ele deveria ser decorado, dividido, embelezado, de acordo com a vontade do Senhor. Em Êxodo 26, o tabernáculo devia ser construído com 10 cortinas e com tábuas, um véu ia separar o santuário do lugar santíssimo, os santos santos, e a arca do testemunho, ela tinha que ser colocada no lugar santíssimo, porque esse lugar seria como a presença de Deus. Hoje nós temos muitas salas nos templos. Vocês do Brasil, que estão próximos do Rio de Janeiro, ou que podem viajar para o Rio de Janeiro, têm a oportunidade de participar de uma casa aberta. Eu acho que ainda está acontecendo, deve acabar em breve. E o templo então será dedicado. Mas na casa aberta, antes da dedicação do templo, todos podem vir e ver. E durante o tour, as pessoas elas podem ver que há várias salas para receber instrução. E a sala mais sagrada, que representa a presença de Deus, é a sala celestial. De forma similar, o lugar santíssimo era o lugar mais sagrado. E lá é exigida uma preparação. E na verdade, o povo não podia entrar, era apenas o sacerdote. Em Êxodo 27, continua-se falando sobre o tabernáculo, e dando instruções de como ele devia ser. No 28, vou ler o versículo 1 e 2. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os teus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para que sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes santas para teu irmão Arão, para a glória e ornamento. E vestirás Arão. Então Moisés ele deveria consagrar Arão e aqueles outros que foram citados aqui como sacerdotes para oficiar no tabernáculo de Deus. Nos templos, é impossível não ler esses capítulos e não fazer uma correspondência com os templos que nós temos hoje, porque eles eram muito parecidos. É claro, os templos, ou melhor, o tabernáculo e depois o templo que Salomão vai dedicar em Jerusalém, eles são segundo a lei de Moisés. E nós vamos ver aqui que o povo de Israel não estava preparado para uma lei maior e tiveram que viver sobre uma lei, como o Senhor diz, carnal, uma lei preparatória. Então os templos oficiavam nessas leis.
embora houvesse alguns homens que tivessem o sacerdócio de Melquisedeque que recebessem ordenanças superiores. Mas os templos basicamente os templos nefitas e os templos dos santos últimos dias, eles já tinham o sacerdócio maior e era muito parecido com o que temos hoje. Mas dá para ver uma correspondência, embora haja essa diferença entre a lei menor e a lei maior, de que os templos eles tinham elementos muito similares. Por exemplo, as roupas tinham que ser sagradas, né? Os garments que eles usavam, as vestimentas que eles usavam eram específicas para trabalhar num lugar sagrado. Roupas sagradas elas estão presentes em todas as religiões do mundo. Para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, elas são importantes. Quando nós vamos ao templo, nós tiramos as nossas roupas costumeiras, que nós usamos no dia a dia, colocamos roupas brancas, totalmente branca, a meia, os homens põem a gravata branca, enfim, tudo fica branquinho. Por quê? O branco simboliza pureza, limpeza. Limpeza diante de Deus. Queremos estar justos, puros, limpos diante da presença dele. O branco também simboliza que todos são iguais diante de Deus. Porque não importa se você é homem, mulher, se você é mais velho, mais novo, não importa se você tem um cargo de proeminência na igreja, ou se você acabou de ser batizado e recebeu sua recomendação para entrar no templo, ou se você é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso no mundo dos negócios, ou limpa banheiros. Não importa, quando você entra no templo, todos são iguais, todos se vestem de branco e todos estão diante da presença de Deus para servir o próximo, né? Realizando ordenanças por nossos antepassados. Primeiro recebendo essas ordenanças para nós e depois servindo nossos antepassados e aqueles que já faleceram. E vestirás com eles Arão e teu irmão e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás para que me sirvam como sacerdotes. No templo nós também somos lavados e purificados. Nós passamos por ordenanças de lavagem para que simbolicamente nós possamos ser purificados das coisas desse mundo, das contaminações, da corrupção. Nós somos ungidos para nos tornarmos mais do que poderíamos com nós mesmos. Graças ao poder expiatório de Jesus Cristo, ele faz a promessa que um dia seremos reis, sacerdotes e que reinaremos com ele para a eternidade. Nas salas de instruções que há no templo, nós recebemos importante conhecimento sobre o plano de salvação e a nossa posição diante de Deus e como por meio de Jesus Cristo nós podemos vencer as tentações, o diabo e o homem natural e progredir rumo ao reino celestial de Deus. Em Êxodo 29, também novamente, então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e o lavarás com água. Depois tomará as suas vestes e vestirá Arão a sua túnica. Ou seja, nós também usamos roupas sagradas dentro do templo. E quando nós fazemos convênios no templo, nós precisamos lembrar das coisas que fizemos lá. E por isso nós temos uma roupa de baixo que nós usamos, que é chamado garment. Garment é uma palavra que significa vestimenta em inglês, né? Poderia se chamar vestimenta, mas a gente acabou chamando garment. Tem algumas coisas que a gente, na igreja, importou do inglês, né? A gente fala elder, a gente fala garment, a gente fala sister, enfim. Mas essa roupa que nós usamos por baixo da nossa nos ajuda a lembrar dos convênios que fazemos no templo. Então, quando você passa pelo templo, ou seja, quando você recebe os convênios para você mesmo no templo, você faz promessas a Deus. E para lembrar dessas promessas, você diz que vai usar o garment dia e noite. Claro, se você for nadar numa piscina, se você for para a praia, se você... Enfim, você não tem como usar o garment naquela ocasião, você o tira, mas imediatamente depois dessa atividade você o coloca novamente. O garment, ele nos protege de muitas maneiras, e minha mãe recentemente gravou um vídeo sobre preparação do templo falando sobre isso. Eu não vou entrar tanto nesse aspecto, mas eu queria mencionar ainda assim para vocês que essa roupa sagrada é escudo e proteção se nós não desonrarmos. Essa roupa, ela vai nos ajudar contra as tentações do demônio, contra as fraquezas do homem natural. E por meio de Jesus Cristo, nós vamos nos aperfeiçoar e chegar a ser co-herdeiros dele no reino celestial.
Então nós vamos estar vestidos, como dizem as Escrituras, de retidão. E nós vamos brilhar junto com o Salvador. Em Êxodo 30, mais instruções são dadas, especialmente aos sacerdotes. Muito dessas instruções aqui, elas são reenfatizadas e explicadas de modo minucioso no livro de Levítico, que é como se fosse um manual do sacerdócio que havia naquela época, para os sacerdotes. Então, a gente pode tratar mais quando a gente passar, a gente comentar sobre Levítico. Embora a gente não vai demorar no livro de Levítico, no nosso Vem Segue-me aqui. Êxodo 31, vou ler para vocês o versículo 2 a 6. Eis que eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o ofício, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lapidação de pedras para esgastar e em talhe de madeira para trabalhar em todo ofício. Eis que eu pus com ele a Oliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan, e dei sabedoria ao coração de todos aqueles que são sábios de coração, para que façam tudo o que ordenei. Então o Senhor, ele inspirou e ele abençoou determinadas pessoas. No caso aqui ele cita Bezalel, depois ele cita a Oliabe e outros ainda, para criar ornamentos, para criar, enfim, acessórios e a estrutura daquele que seria o lugar sagrado de Israel, o tabernáculo. Então, ele dá essa inspiração também hoje a arquitetos, engenheiros, pintores que estão envolvidos no trabalho do templo. Quando o Senhor revela para Moisés o tabernáculo, ele não necessariamente dá todos os detalhes arquitetônicos, artísticos que devem ter o templo. Mas ele dá uma planta geral. E aí o Senhor fala para Moisés, chama essas outras pessoas, eu dei talento para eles e vou magnificar esse talento que dei para eles quando eles servirem. Quando o templo de Salt Lake foi para ser construído, também o presidente Brigham Young enviou aquele que era responsável para desenhar a planta para a Europa, para que estudasse como eram as edificações e como a arte e a engenharia se mesclavam numa linda arquitetura, porque nós, santos dos últimos dias, temos que oferecer o melhor para Deus. E então ele voltou com os desenhos e foi aprovado pela primeira presidência. Então isso está acontecendo, se repetindo aqui também. Aí vocês podem ver que muitos templos têm sido construídos no mundo, né? E cada um tem uma forma diferente. Embora todos sejam lindos, os arquitetos que desenham, os designers, os engenheiros que estão planejando essas coisas, eles buscam a inspiração de Deus e é sempre aprovado pela primeira presidência, o comitê, né, de templos, essas coisas. E tenho certeza que a mesma inspiração que Deus derramou sobre esses homens aqui no passado, que ficaram cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, para que fizessem entalhes de madeira, para que fizessem ornamentos em metais. O Senhor repete os mandamentos muitas vezes nessa designação, e um deles é o dia do Senhor. Ele repete aqui em Êxodo 31, dizendo novamente que eles deviam guardar o sábado, e isso seria convênio perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º descansou e tomou alento. Então, nós temos que lembrar também de guardar o dia do Senhor, porque é um sinal que nós damos a Deus, que nós o honramos, que nós o respeitamos e que nós valorizamos. Nós lembramos do poderoso Deus que criou todas essas coisas e do poderoso Deus que redimiu e salvou todas as coisas. Bom, aí o capítulo 32 vem a história do bezerro de ouro, que acho que é a discussão central que a gente vai ter nessa aula. E Moisés, ele estava lá no monte, 40 dias, 40 noites, estava demorando. Aliás, talvez ele nem tenha dado o prazo, dizendo, eu vou lá no monte, vou falar com Deus e eu já volto, tá? Volta? Cadê? Não voltou. Passou muitos dias e não voltava.
E o povo começou a ficar preocupado. Eu imagino o povo pensando: será que Moisés tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu? Será que ele foi, sei lá, arrebatado? O povo começou a ficar preocupado. Ficou, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai entrar na terra prometida se não tem um profeta? A gente precisa de um Deus para adorar. E, sei lá, alguém deve ter sugerido: vamos. Eu não sei nem como que isso aconteceu, mas enfim, eles falaram: vamos construir um bezerro de ouro. Eles tinham vivido no Egito 400 anos, irmãos e irmãs. 400 anos é muito tempo. E eles estavam num período de apostasia. Moisés é que restaura o evangelho, Moisés que traz o evangelho. Eles tinham elementos da religião de Abraão, mas muita coisa tinha se misturado. E no Egito tinha vários deuses, alguns eram deus boi, e deuses de animais, né, hipopótamo, enfim. Eles tinham nomes específicos que eu não estou lembrando agora para esses deuses, mas Israel tinha visto esses deuses e eles pensaram assim: vamos materializar esse Deus, né, o verdadeiro Deus, em uma forma de bezerro de ouro. É uma maneira. E Arão aqui é complicado. Não temos todos os relatos, não dá para saber o que passou pela cabeça dele. E eu vou dar a minha ideia do que aconteceu com Arão. E aí ele deve ter pensado assim: e agora? O que eu faço? E Arão, ele disse assim: tudo bem, vocês querem fazer uma imagem de fundição? Faz. Arão deve ter pensado: a gente está na verdade celebrando o verdadeiro Deus Jeová, porque a gente está guardando as festas dele. Isso vai ser só uma maneira do povo ser direcionado ao verdadeiro Deus. Não sei, ele deve ter pensado isso. Ou ele deve ter pensado algo como: alguns do povo querem fazer isso, tudo bem, eu não vou impedir eles. Eles têm a liberdade religiosa, eles não entendem ainda muito bem o evangelho, mas pelo menos eles estão aqui vivendo o sábado, eles estão guardando alguns mandamentos. Eu não vou forçar eles, não vou impedir eles nisso. E aí então traz ouro aqui vocês e vocês fazem qualquer coisa. Não sei o que passou na cabeça de Arão. Qualquer coisa que tenha sido, ele não fez o certo, porque aquilo não devia ter acontecido. Eles tinham recebido o mandamento: só adora a Deus, não constrói ídolo. E tão logo Moisés sai, eles constroem um bezerro de ouro. Aí, diz aqui, Arão, vendo que eles tinham feito um bezerro de fundição, e eles ainda disseram que foram aqueles deuses que tinham tirado ele do Egito. Olha só. E Arão apregou e disse: amanhã será a festa do Senhor. Ou seja, vocês fizeram isso, mas amanhã é a festa do Senhor. Ou seja, amanhã é o grande dia do Senhor Jeová. Então esses deuses que vocês fizeram, eles não valem, tá certo? Talvez Arão tinha essa ideia de querer demonstrar que vocês têm a liberdade, se quiserem, de adorar esses falsos deuses, de dizer que ele tirou do Egito, mas amanhã é a festa do Senhor. Amanhã vocês têm que se voltar ao Senhor. Esquece essas coisas. No dia seguinte de madrugada, e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para divertir. Então estava tendo uma confusão ali, porque eles estavam adorando o Deus bezerro de ouro, que eles tinham criado com a própria mão, e dizendo que ele fazia parte dos deuses que tinham tirado ele do Egito. E Arão tinha permitido isso, mas ao mesmo tempo estava querendo trazer eles novamente para adoração a Jeová, dizendo: é a festa do Senhor. E eles foram lá, participaram da festa de Jeová, comeram, beberam, mas você vê que o povo não está bem focado, tem essa confusão, eles estão se desviando dos caminhos corretos. Então o Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. E o Senhor disse: esse povo é um povo obstinado. E aí Moisés, ele faz aqui mais ou menos o papel de Cristo, porque Cristo, ele é o nosso mediador, né? E Moisés media para aquele povo, dizendo: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo juraste, e lhe disseste: multiplicarei vossa semente. E aí diz aqui: o Senhor se arrependeu do mal que disseram. O Senhor não se arrepende. Má tradução está aqui. Na verdade, o Senhor ficou triste pelo que tinha acontecido, mas ele retirou aquele castigo, porque Moisés pleiteou pelo povo. E aí, quando Moisés viu isso, e chegando ele ao acampamento, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. Totalmente compreensível, não é?
Deus estava lá em cima dando a lei maior para que aquele povo pudesse entrar na presença de Deus e ser exaltado. E o povo estava lá se corrompendo, construindo um bezerro de ouro. Acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas de suas mãos e quebrou-as no pé do monte. Ele pegou as tábuas e quebrou. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó, espargiu sobre as águas e deu-lhe de beber aos filhos de Israel. Então Moisés ele destruiu. Imagina, o profeta chegando, quebrando as tábuas, indo lá naquele bezerro, quebrando o bezerro até que vire pó. Moisés estava irado. Interessante que nenhum dos filhos de Israel vendo aquilo, abriu a boca, ficou. É parecido com a ocasião em que Jesus ele tira os cambistas do templo, né, e começa. Alguns dirão que isso é uma ira, né? Se for a ira, é a ira justa, a ira de fazer o que é certo. É aquela vontade que o capitão Moroni tinha de colocar ordem na casa, de estabelecer a retidão, de proteger as coisas sagradas. E aí Moisés voltou para Arão. Que te fez esse povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? E Arão disse, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro arranque-o, e deram-lhe, lancei no fogo e saiu esse bezerro. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se Moisés na porta do acampamento e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Ou seja, quem ainda crê no Deus de Israel, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre sua coxa, e passai e tornai a passar pelo acampamento de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu próximo. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, caíram o povo naquele dia uns 3.000 homens. Ou seja, nessa ocasião, aqueles que haviam se desviado e entrado em apostasia, eles tiveram que ser mortos. Então, os filhos de Levi, eles foram lá e eles colocaram ordem na casa, né? Eles exterminaram aqueles que estavam corrompendo o povo de Israel. E aí Moisés diz, consagrai-vos hoje ao Senhor. Então, começou novamente um processo de limpeza e purificação. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. E assim acontece hoje também. Se nós cometermos pecados contra a igreja de Deus, né, nós seremos excomungados, nós seremos riscados. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro, o livro da vida. Vai, pois agora, conduz esse povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação os castigarei pelo seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. No 33, o Senhor fala que vai enviar um anjo para tirar os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus que viviam na terra que Israel tinha recebido do Senhor de herança. Então, o Senhor ia enviar eles. Então, o Senhor ia adiante deles e eles não precisariam batalhar, porque o anjo do Senhor faria isso. Infelizmente, como vocês já devem adivinhar, o povo de Israel não foi fiel. O povo de Israel não estava espiritualmente preparado para entrar naquela terra que mana leite e mel. Eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. E depois, quando entraram, eles tiveram que batalhar contra esses povos. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, disse aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus ornamentos, para que eu saiba que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus ornamentos ao pé do Monte Horebe. Ou seja, tiraram tudo aquilo que era símbolo daquela corrupção, daquela iniquidade. Tomou Moisés a tenda e armou fora do acampamento, bem longe do acampamento, chamou a tenda da congregação. Essa tenda da congregação não é a mesma coisa que o tabernáculo. Embora às vezes o tabernáculo dentro da congregação
são usados como sinônimos, tá bom? Podem significar a mesma coisa. Nessa ocasião aqui não é a mesma coisa. Isso foi Moisés que fez bem longe de Israel, porque estava corrompida. O povo não estava preparado. Se o Senhor entrasse na presença deles, se o Senhor se manifestasse ali, eles iam ser consumidos, destruídos. Então Moisés teve que ir para longe, fez essa tenda e aí foi falar com o Senhor. Entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantou e adorou. Veio para eles a lembrança do verdadeiro Deus. Eles se arrependeram e adoraram o verdadeiro Deus. Falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Que escritura bonita. Uma escritura que, infelizmente, grande parte do mundo religioso não entende. Aqui o Senhor está falando face a face. Assim como você fala com seu amigo, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu bispo, ó, face a face, olho no olho, Moisés estava falando com Jeová. Depois dessa ocasião, até vai ter uma outra escritura dizendo que Moisés não vai mais poder ver a face de Deus por um determinado período de tempo, vai falar com o Senhor ou na nuvem ou o Senhor de costas, porque infelizmente isso era um símbolo de que o povo de Moisés estava se afastando de Deus e Deus não podia estar perante aquele povo com a plenitude das bênçãos. E o Senhor, ele concedeu àquele povo novas leis. Elas não eram as mesmas leis que Moisés tinha trazido e quebrado, mas eram novas leis. Vamos ler, eu tenho aqui a tradução do profeta Joseph Smith de Êxodo 34, 1 a 2. Quando Joseph estava traduzindo a Bíblia, ele esclareceu essa passagem. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: lavra para ti 2 outras tábuas de pedra, como as primeiras. As tábuas seriam iguais às primeiras. Eu escreverei também nelas a palavra da lei, tal como estavam escritas primeiramente nas tábuas em que tu quebraste. Então lá também vai ter a lei de Deus. Mas não será como nas primeiras, porque tirarei do meio de seu meio o sacerdócio. Portanto, a minha santa ordem e as suas ordenanças não irão adiante deles, pois a minha presença não estará em seu meio, para que eu não os destrua. Mas darei a eles a lei, como nas primeiras, mas será segundo a lei de um mandamento carnal. Porque em minha ira jurei que não entrarão em minha presença, em meu descanso, nos dias de suas peregrinações, de sua peregrinação. Portanto, faze como te mandei, e apronta-te pela manhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e apresenta-te ali diante de mim no cume dos montes. O que nós sabemos que aconteceu, portanto, nessa ocasião, é que o Senhor deu uma lei, mas não era a mesma lei que ele tinha dado antes, porque o povo de Israel ia ser preparado para entrar na presença de Deus. E eu quero lembrar para vocês uma passagem que eu já usei aqui e acho muito útil de ser trazida nesse momento. É Doutrina e Convênios 84, seção do sacerdócio. Deixa eu abrir aqui, Doutrina e Convênios 84, que fala sobre essa ocasião em que os filhos de Israel, eles não estavam preparados, infelizmente. O sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave do ministério do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Portanto, em suas ordenanças se manifesta o poder da divindade. Ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente, vocês são testemunhas porque a gente está estudando junto, que Moisés procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto não entrariam em seu descanso, descanso esse que é a plenitude de sua glória. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. O sacerdócio menor continuou, sacerdócio esse que contém as chaves do ministério de anjo do evangelho preparatório.
evangelho, que é o evangelho do arrependimento, do batismo, da remissão dos pecados e das leis e dos mandamentos carnais, que o Senhor, em sua ira, fez com que continuasse na casa de Arão, entre os filhos de Israel, até João, a quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. Então, olha só, o sacerdócio menor, ele continuou, o sacerdócio preparatório, ordenanças como o batismo, para a remissão dos pecados, e outras ordenanças dentro do templo que ajudavam eles na purificação, elas continuaram. Olha como o Senhor é misericordioso, vendo o exemplo de Arão, porque apesar dele se desviar do caminho, o Senhor permitiu que ele se arrependesse, que ele se voltasse e que o sacerdócio tivesse o nome dele. Hoje, quando a gente é ordenado ao sacerdócio aos 11, 12 anos, um rapaz, ele recebe o sacerdócio arônico. Arônico vem de Arão, o irmão de Moisés. Então, diáconos, mestres e sacerdotes são ordenados no sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio menor, é o sacerdócio preparatório. Menor não porque é menos importante, mas é menor porque ele nos prepara para bênçãos maiores de Deus que vêm através do sacerdócio de Melquisedeque. Na verdade, só há um sacerdócio que é o sacerdócio de Deus. Houve essa divisão porque o povo não estava preparado. Então o Senhor teve que dar uma lei menor para eles. Quando Jesus Cristo veio, ele restaurou o sacerdócio de Melquisedeque para todos os homens do povo lá de Israel. Todos podiam receber. Né? Ele trouxe essa bênção. Antes do Senhor Jesus Cristo, alguns homens realmente tinham sacerdócio de Melquisedeque, mas não era tão fácil de obter o sacerdócio, não era uma bênção concedida a todas. Apenas profetas e alguns outros homens é que tinham. Por exemplo, Leí tinha o sacerdócio de Melquisedeque quando veio aqui para as Américas. Nefe também oficiava por esse sacerdócio. Então, hoje nós temos o privilégio de ter esses dois sacerdócios na igreja, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque. E é uma grande bênção, porque nós podemos nos santificar, estar preparados. O sacerdócio continua na igreja de Deus em todas as gerações e não tem princípio de fim e nem dias. O Senhor também confirmou um sacerdócio sobre Arão e sua semente através de todas as gerações. Sacerdócio esse que também continua e permanece para sempre com o sacerdócio que segundo a mais santa ordem de Deus. Então, é uma grande bênção ter esse conhecimento. O Senhor diz lá no versículo 10, eis que eu faço um convênio, farei diante de todo o meu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre toda a gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. O Senhor realmente vai fazer muitos milagres na casa de Israel até eles chegarem na terra da promissão e depois então continuará sendo um Deus de milagre. E hoje nós vemos a mesma manifestação de mão poderosa na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Deus é um Deus de milagres e tem feito maravilhas. E quem tem olhos para ver, consegue ver. Quem tem ouvidos para ouvir, consegue ouvir. Guarda-te para que não faças aliança com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço do meio de ti. Essa era uma ordem específica que infelizmente Israel vai desobedecer muitas vezes. E parte disso era o que está no 16. Não tomes mulher das filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam após os seus deuses. Casamentos fora do convênio. Nós já falamos sobre isso, e essa vai ser uma preocupação nos primeiros 5 livros de Moisés. Por toda a Bíblia, na verdade, o Senhor vai dizer, cuidado, não casa fora do convênio, procura alguém dentro dos padrões de Jeová. E hoje, infelizmente, várias moças e rapazes, eles se desviam dessa ordem do Senhor e procuram parceiros para viver sua vida, para casar e ter uma família que estão longe dos convênios de Deus. E a história da Bíblia nos ensina que isso nunca deu certo. Embora existam muitas pessoas boas, tá? Fora da igreja, e que essas pessoas podem vir a se tornar membros da igreja. Por exemplo, o Elder Bednar, ele conta que o pai dele não era membro da igreja. Por muitos anos não era membro da igreja, mas era um bom homem. Com o tempo, depois de muito tempo,
ele teve que passar a juventude toda vendo o pai fora da igreja, né, e sofrendo com isso, e tentando ser uma pessoa melhor para trazer o pai para a igreja. Mas felizmente, depois de muito tempo, o pai ele foi batizado, se converteu. Tudo tem seu tempo. Se você é casado com alguém que não é da igreja, ou se você tem um pai e uma mãe que não é da igreja, ou que não estão ativos hoje, seja paciente, mostre amor, no devido tempo, o Senhor vai tocar o coração dessas pessoas, e se elas decidirem aceitar esse toque da mão do Mestre, elas podem ser levadas à humildade, ao arrependimento e à conversão ao verdadeiro Deus. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa ser paciente. Uma outra coisa que aconteceu interessante, que eu quero falar para vocês, está no 29. Moisés vai no Monte Sinai, quando ele desce, ele está resplandecendo, porque ele foi transfigurado diante da presença de Deus, mas por alguma razão a transfiguração ela não cessou, ela continuou, né, em Moisés. E talvez até uma forma de preservar Moisés até que ele voltasse, né, porque não dá para sobreviver tanto tempo sem comer e sem beber, a menos que você seja transfigurado. Então ele estava transfigurado. Ou para mostrar ao povo também, né, que Moisés era alguém que falava com Deus face a face. E olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. E aí o que acontecia? Moisés usava um véu sobre o seu rosto, né? Porque ele estava brilhando tanto com a glória de Deus que as pessoas não conseguiam olhar, né? Era como Abinadi quando estava diante da corte do rei Noé, que brilhava e resplandecia. A transfiguração faz com que esse brilho da eternidade esteja sobre nós. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com Deus. Então, interessante isso que aconteceu. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que tenha sido proveitoso para vocês, e pensa nisso. Será que eu estou colocando outros deuses diante de mim? Será que eu tenho alguma outra prioridade que não seja a Deus e seu reino? Um dos sinais ensinado nessas passagens que podemos avaliar é como que eu estou vivendo o dia do Senhor. Será que eu estou dando um sinal a Deus de que eu o amo e quero guardar seus mandamentos? Ao renovar o meu convênio batismal durante o sacramento, eu lembro das promessas que eu fiz a Deus no templo, de ser puro, santo, de andar em brancura, em retidão diante dele. Eu uso as roupas sagradas do templo de modo correto e apropriado. Então, obrigado por terem assistido, obrigado pelos seus comentários tão amorosos e por ajudarem a espalhar os conteúdos que a gente faz aqui para que outras pessoas possam conhecer mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre os princípios que tratamos no Vem Segue-me. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais!